Moradores do Jacarezinho denunciam abusos na operação que terminou com 25 mortos no Rio de Janeiro, operação mais letal da história. Polícia Civil nega execuções e entidades de direitos humanos pedem que a ação seja apurada. A gente tem mais informações chegando ao vivo do Rio. Fala, Cristiano Pinho. Oi, Carla. A Polícia Civil disse que foi dificultada na sua operação por conta das restrições estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal da realização de operações durante a pandemia, que só podem ser feitas em motivos excepcionais. E por isso, os policiais afirmam que o tráfico e também a milícia, ontem no caso foi uma comunidade dominada por traficantes, tiveram tempo para poder se preparar e combater os policiais, não apenas fugir. De acordo com a corporação, todas essas 24 mortes de suspeitos foram em confronto, quando os criminosos atacaram os policiais na chegada e os agentes precisaram revidar. A gente tem a palavra do delegado Rodrigo Oliveira, que fala justamente sobre isso e critica a decisão do STF, que ele considera que só prejudicou o trabalho da polícia. O resultado disso nada mais é do que o fortalecimento do tráfico. Ou seja, eles tiveram toda a oportunidade do mundo de se planejar e a reação não foi mais no sentido de atirar para poder fugir. Hoje eles atiram para confrontar o Estado e para matar o policial. A Defensoria Pública emitiu uma nota de repúdio e concedeu uma entrevista coletiva dizendo que uma operação que termina com 25 mortos, entre eles um policial civil, também não pode ser considerada eficaz. A defensora Maria Júlia Miranda, que é do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, afirma que se surpreendeu com a cena encontrada na favela do Jacarezinho, na Zona Norte, quando foi até o local conversar com moradores ontem à tarde. O primeiro choque inicial foi a quantidade de sangue nos becos da favela, era muita poça de sangue. A segunda casa que nós visitamos era a casa de uma família, um casal e uma criança de 8 anos. Nessa casa, um rapaz foi executado no quarto da menina de 8 anos. São muitas histórias nesse sentido também, né? Desse mesmo tipo de casas que foram invadidas por criminosos em fuga da polícia, casas que estavam com crianças, com mulheres, mães de família, idosos, e que a polícia foi atrás para poder tentar prender esses bandidos, é o que dizem os agentes, e houve confronto na frente dessas pessoas que testemunharam tudo. A gente separou até uma imagem que mostra também o momento em que uma equipe policial chega em uma residência e encontra a casa cheia de crianças. E um dos agentes começa a contar uma historinha do folclore brasileiro para poder tranquilizar essas crianças. A operação de ontem, ela foi coordenada pela Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente aqui do Rio de Janeiro, justamente sobre a alegação de que crianças e adolescentes estão sendo cooptados pelo tráfico de drogas para funcionar como linha de frente no combate à polícia em operações feitas pelas forças de segurança, ou seja, menores que têm entre 10 e 13 anos de idade, por exemplo, que aprendem a atirar, ganham as armas conforme vão avançando ali, progredindo na hierarquia do tráfico, mas são utilizados basicamente como escudo humano. A polícia foi para cumprir 21 mandados de prisão, mas disse que acabou encontrando resistência logo no início da ação, quando o policial André Frias morreu ao tentar retirar uma barricada do caminho. Com isso, dos 21 alvos, 6 foram localizados, 3 deles presos e 3 morreram, mas houve esse saldo aí impressionante de 25 mortos, sendo 24 suspeitos. A polícia ainda apreendeu uma grande quantidade de armas, 24, entre pistolas, fuzis, submetralhadores, escopeta, além também de uma farta quantidade de drogas. Bom, não dá pra gente pegar uma operação em que morreram 25 pessoas e afirmar categoricamente que foi um sucesso. Também não dá pra afirmar que foi uma execução, uma chacina, um trabalho de abuso policial sem que haja uma investigação. É tudo muito prematuro. O problema é que o governador Cláudio Castro, que ontem teve uma espécie de estreia, né, no combate ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro, sem esperar essa investigação, já definiu essa operação como um sucesso, como um trabalho de inteligência. Ora, um trabalho de inteligência em que de 21 mandados, que a polícia estava lá por uma razão, para cumprir esses 21 mandados. De 21, 3 foram cumpridos e outros 3 foram mortos. A gente está falando aqui, eu peço emprestados os números do blog do Otávio Guedes, uma taxa de sucesso de 14%, se a gente levar em conta os mandados que foram cumpridos. Se a gente contar também aqueles que não foram cumpridos, mas em que as pessoas morreram na troca de tiros, 28%.
uma taxa de 28% não pode ser considerada um sucesso absoluto. E muito menos você considerar um grande sucesso uma operação que terminou com um policial morto e 2 pessoas que estavam no transporte público baleadas. Se isso é um sucesso, que é um fracasso? E veja que eu não estou nem tratando aqui dos 25, eu estou partindo do princípio de que as pessoas que foram mortas na troca de tiros morreram porque enfrentaram a polícia com armamento e lógica de guerra. E se foi o caso, é uma consequência natural desse tipo de enfrentamento. Eu não estou nem entrando nesse mérito. Mas entro no mérito de... O Rio de Janeiro está mais seguro hoje? Depois dessas 25 mortes? Ah, são 25 a menos. São. Esse material é reposto. Assim. Hoje já estão outros 25 lá, com fuzis na mão, fazendo o que esses que morreram estavam fazendo até ontem. Essa lógica torna o Rio de Janeiro mais seguro, dificulta a chegada das drogas à população, a distribuição de drogas dentro da cidade, para todo o Brasil, inclusive para o exterior? A resposta é não. Faria muito bem a polícia. Aliás, a Universidade Federal Fluminense fez recentemente um levantamento sobre as ações policiais desse tipo no Rio de Janeiro e concluiu que 85% delas são ineficazes, não servem para nada, é como enxugar gelo. 12,5% são classificadas como desastrosas. É uma margem de acerto muito pequena. A crítica aqui não vai aos policiais. Os policiais estão na deles, enfrentando gente muitíssimo bem armada, protegendo a própria vida. A crítica vai à Secretaria de Segurança Pública, ao governo do Rio de Janeiro, ao Ministério Público. Não é muito mais eficaz quando esses órgãos de inteligência vão atrás, por exemplo, do dinheiro, da lavagem de dinheiro contida dentro da lógica do tráfico, que é um negócio muito mais lucrativo, muito lucrativo, em vez de sair sentando o dedo no gatilho numa área em que moram 40 mil pessoas. 40 mil pessoas, né, o Pinho? É a população da favela do Jacarezinho? É, por aí, é um bairro, Megali, praticamente um bairro. É uma favela plana também. Que mora muita gente, comércio fervilhante, criança correndo para lá e para cá. Enfim, que haja investigação, mas me incomoda muito o governador Cláudio Castro nem pedir uma investigação rigorosa. Já saí dizendo que o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro foi um grande sucesso, sendo que ele é desmentido pelos números, pelos fatos e pelas consequências desses atos. Que mais, Pinho? Bom, o Ministério Público agora vai fazer uma investigação independente. Foi algo até que foi motivo de provocação de várias organizações não governamentais, institutos da área de segurança pública. Foi unânime, Megali. Todos eles emitiram nota de repúdio. Posso citar como exemplo o Instituto Igarapé, a ONG internacional Human Rights Watch. Vale destacar também que essa operação de ontem repercutiu no mundo inteiro, com jornais internacionais estampando até por muito tempo em suas páginas principais na internet o que chamaram de massacre, chacina, entre outros termos, também considerando essa operação ineficaz. O Ministério Público disse até que foi comunicado pela Polícia Civil de que essa operação estava sendo realizada por um motivo excepcional, que é o fato de traficantes aliciarem crianças para que elas passem a fazer parte do tráfico de drogas, e é justamente essa contrapartida que o STF coloca para que as operações policiais sejam feitas, que haja um motivo urgente, já que estamos no meio de uma crise sanitária sem precedentes, e que o Ministério Público seja comunicado dessa operação e avalie que sim, ela tem que acontecer. O MP disse que foi informado 3 horas após o início da ação, mas o fato é que agora vai haver, diante de várias denúncias de abuso policial também por parte de moradores, uma investigação independente do Ministério Público para saber se houve alguma irregularidade. Há, por exemplo, uma foto que circulou, viralizou na internet, que é impublicável, mas que mostra um jovem morto que foi colocado sentado na cadeira com o dedo na boca, o que claramente é uma posição de deboche. A Polícia Civil disse que também está apurando se isso partiu de algum inspetor, de algum agente que participava da ação, e o Ministério Público, a Defensoria Pública também vão investigar. O fato é que, apesar de a polícia dizer que todos os 24 mortos, além do policial André Frias, são suspeitos, as identidades ainda não foram divulgadas, mas as armas apresentadas batem exatamente com o número de pessoas que acabaram morrendo, segundo os policiais, em confronto com a Polícia Civil, e confronto esse que foi iniciado pelos próprios traficantes. Mais tarde a gente volta, né, com mais informações dessa operação que terminou com 25
25 mortos no Rio de Janeiro. Ontem pela manhã a gente falava sobre o início dela, né, e o pânico entre os usuários do metrô no Rio de Janeiro. Então já tem mais informações, o Pinho vai estar de volta por aqui.